cidades, mas todas aquelas pessoas que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali estavam dentro desse efeito que teve uma causa em algum momento e ali em conjunto passaram não, estão ainda passando por essa situação. Então nós vamos ver que tudo tem um retorno. Por isso que é chamado ação-reação, né? Eu ajo e eu recebo. Então, tudo tem um retorno. E nosso livre-arbítrio está ligado a isso, porque são o que nós fizemos, as nossas escolhas, é que vai lá na frente ter esse retorno. É o nosso colher o que plantamos, né? Como nos ensinado. Então, vamos entender que a lei de causa e efeito, ela difere da lei de Talião. Porque a lei de Talião, né, que Moisés trouxe para nós, que nós vamos ver lá na primeira revelação, você paga na mesma moeda. Vamos pegar ali, aquela pessoa roubou algo de alguém, ela tem que devolver exatamente o valor ou a mesma coisa a qual ela tirou de alguém. Aquela pessoa ali cometeu um ato criminoso, ela vai ter que pagar na mesma proporção do ato criminoso que ela cometeu. Aí está a lei de Talião. Mas Jesus vem trazendo para nós a lei de amor, na segunda revelação. Vem trazendo para nós a lei de amor, onde nós podemos aplacar ali os nossos erros pelo amor. Não é necessário passar pela dor da mesma maneira que causou, ter o mesmo sofrimento que levou o outro, pode amenizar isso amando, levando consolo, levando reparação ali, através da sua caridade, reajustando com a lei. Porque, na realidade, a maior parte dos nossos sofrimentos, ou vamos poder dizer todo o nosso sofrimento, todas as aflições que nós passamos, vem porque nós infringimos a lei de amor, a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é natural, ela está ligada em tudo, está em todos, porque Deus é o nosso Criador. Então, tudo que existe está ali envolvido nesse amor, nesse magnetismo a qual Deus está presente. Então, quando nós começamos a fazer perguntas, né, que a maioria ainda faz, e dentro do Espiritismo ele vem explicando para nós, perguntas como: por que um é pobre e o outro é rico? Por que um é saudável e o outro é doente? Por que eu estou passando por tantos sofrimentos, buscando seguir o caminho certo, enquanto tem pessoas aí fazendo tanta coisa errada e está tão feliz na sua vida, sem problemas na sua vida? Então, essas perguntas, elas são respondidas pela lei de causa e efeito. Porque o que nós estamos vivenciando agora são ações do passado, não só de outras vidas, mas também dessa própria vida. Então, quando a doutrina vai nos explicando, ela vai nos dizer que não existe um acaso. Está tudo ali envolvido dentro dessa lei divina, dessa lei que rege ao universo. Não apenas aqui o nosso planeta, onde a maioria de nós achamos que é só aqui, não, é o universo, tudo que é criado por Deus. Vamos lembrar que lá na pergunta 614, do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos assim, sobre a lei natural, né? E aí eles vêm falando para nós que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. E aquele que dela se afasta é infeliz. E é a lei que vai nos indicar ali o seguir o bem ou o mal. Então, é através da lei em que a gente vai ter essa sabedoria, a gente vai ter essa direção. Qual o caminho certo que a gente vai seguir. Mas, para isso, é preciso conhecer a lei. Preciso conhecer o que ela nos pede. Quando nós entramos lá no livro, vamos ler, né, estudar o livro dos Espíritos, nós vamos ver lá que no terceiro livro, As Leis Morais, intitulado, né, nós vamos encontrar essa lei ali dividida em 10, de maneira que os Espíritos vão explicando para nós tudo aquilo que nós precisamos entender para fazer essa transformação em nós mesmos. Porque através da nossa transformação, nós vamos colher no futuro frutos melhores. Nós vamos ter aí, né, efeitos melhores
dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, Jesus vem trazendo para nós assim, que a cada um será dado segundo as suas obras. Quando Jesus vem nos trazendo essa lição, ele já vai falando para nós, faz bom uso do seu livre-arbítrio, porque é através disso que você vai receber coisas boas. Então, quando nós começamos a identificar, né, dentro do Evangelho, o que o Espiritismo, também aquilo que o Espiritismo vai trazendo, então nós já estamos vendo aí que a gente já tem um caminho que está ali melhor esclarecido para que a gente possa seguir. Não está como há milênios, onde há centenas de anos, né, vamos dizer assim, quando a humanidade ainda se encontrava perdida e tinha aí muito determinismo, muita coisa determinada que o ser humano tinha que passar para que ele pudesse aprender através do sofrimento. Hoje não. Hoje nós já temos a consciência que nós podemos aprender através do amor, através das nossas ações, né, que nos levam a situações menos dolorosas, vamos dizer assim, né? E aí, lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, Paulo vem trazendo para nós assim: não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, ele está falando assim: não adianta se iludir. Quantas pessoas nós vemos fazendo tanta coisa errada, sabe que está fazendo, né? Porque hoje em dia sempre foi, mas hoje mais esclarecidamente, mais intelectualmente aí o nosso progresso intelectual está mais avançado. Então, todo mundo já tem uma consciência maior do que é certo e do que é errado, não só dentro das leis divinas, mas também das leis sociais. E aí ele vem falando para nós aqui que não se iludam, pois com Deus não se brinca, porque está tudo gravado ali na nossa consciência. Então, as leis divinas já estão na nossa consciência. E não adianta fazer os enganos, né? Como nós estávamos falando, muitos vão fazendo os enganos, e ali no momento da morte, no momento do desencarne, pede perdão a Deus e acha que ali já vai alcançar o reino dos céus. Não, esse pede perdão a Deus é apenas o primeiro passo do arrependimento onde nós vamos começar a trabalhar esse reajuste com a lei. Mas precisamos aí arcar com as consequências das nossas ações, que é a responsabilidade adquirida através do livre-arbítrio, para que a gente possa começar aí um trabalho de transformação íntima e dentro dessa transformação íntima nos tornarmos pessoas melhores. Nos tornarmos alguém mais condizente com a doutrina que Jesus nos trouxe, que é o seu evangelho, e nessa conduta moral, a qual nós só conseguimos chegar à perfeição, através dela, né? Então, Emmanuel vai trazendo para nós lá no livro Fonte Viva, no capítulo 160, que chama Na Luta Vulgar. Ele vem falando sobre essa passagem. Ele fala assim, ó, não é preciso morrer na carne para reconhecer a lei das compensações. Então, não é preciso desencarnar para a gente buscar na consciência tudo aquilo que nós fizemos para que a gente se arrependa e comece a compensar. Porque compensar é corrigir o erro. Compensar é buscar anular o mal que você fez e o mal que há em si, principalmente o mal que há em si, né? Porque a gente pode trazer muito dano, muita ofensa, muita mágoa, e é preciso buscar o perdão, e só através de um trabalho contínuo de transformação é que a gente alcança, né? Esse amor que a gente doa e a gente recebe. Porque é preciso perdoar para poder alcançar o perdão. Assim nos ensina Jesus, né? Aí Emmanuel continua. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Nós reclamamos muito dessa questão de não sermos atendidos pelo outro quando nós queremos ser atendidos. Nós reclamamos muito porque nós achamos que nós somos mal amados, né? Achamos que existe um desamor dentro do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, da fraternidade onde nós frequentamos, mas a gente não consegue perceber que essa indiferença começa a partir de nós mesmos. É indiferença ao sofrimento do outro, é indiferença ali à mudança do outro, porque às vezes alguém se aproxima de nós e essa pessoa não está bem.
E a gente reflete como aquela pessoa ali, tá com raiva de mim por alguma coisa. Olha, o que aconteceu que fulano se afastou de mim? A indiferença está aí em não notar que o outro também pode ter os seus problemas. Um momento de tristeza, um momento de sofrimento, de solidão. E aí, a indiferença, deixar de ser indiferente, ser mais atencioso, é aproximar do outro e buscar saber o que está acontecendo, o que está implicando ali naquela situação. E eu acredito que hoje um dos maiores problemas do mundo é a indiferença. O ser humano está muito indiferente às situações acontecendo, tanto em comunidade, em sociedade, como também no lar e até consigo próprio, sendo indiferente às suas questões espirituais, porque está muito preocupado com esse progresso material em qual nós estamos envolvidos, naquela questão de quem tem mais é que é melhor. Então, nós precisamos, né, identificar que nós ainda possuímos isso. Uns mais, outros menos, mas ainda existe em nós essa falta de abnegação, né? E aí ele continua falando assim: afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Olha quantos suicídios, quanta depressão, porque dentro desse convívio onde a gente encontra o desamor, o ser prefere se afastar. E quando ele se afasta, né, ele tem um retorno desse afastamento. Então, ele fica ali dentro de uma solidão que pode levar aí a situações mais difíceis, né? Dentro dessa, hoje em dia a gente está vendo tanta síndrome emocional, tantos problemas emocionais, os seres adoecendo. Então, tudo isso são respostas às atitudes. Eu vou me recolher, mas dentro daquele recolhimento onde eu quero afastar daquela situação que eu considero de desamor para mim, de indiferença a mim, eu acabo me tornando uma pessoa solitária, uma pessoa deprimida, triste. É um retorno, né? E aí ele continua falando para a gente: se usarmos de severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Hostilidade e aversão vai trazer antipatia e desconfiança. Mas pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Compreensão e gentileza estabelecem respeito e solidariedade. Então, todo o retorno que nós temos, ele fala compreensão e gentileza estabelece respeito e solidariedade. Então, todas as nossas ações vão ter respostas. Se são ações boas, a resposta é boa. Então, a partir do momento em que nós vamos mudando a nossa conduta moral, né, agindo mais condizente com a lei divina, nós também vamos tendo a resposta. Às vezes, não no meio em que nós vivemos, porque nem sempre as pessoas que convivem conosco compreendem, né, o nosso ponto de vista, o nosso ideal, o caminho que a gente escolheu a seguir. Mas a espiritualidade amiga sempre vai estar ali nos dando a inspiração, o apoio, nos momentos em que nós necessitamos do apoio e nos momentos em que a gente precisa ser inspirado, não só para ajudar a nós mesmos, mas também para ajudar os outros. Então, aí vamos lembrar lá que Paulo fala para nós: portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Ele está falando enquanto temos tempo, ele está falando do nosso dia a dia. Não vamos esperar para a próxima reencarnação, não. Porque muitas das vezes a gente fica ligado que a lei de causa e efeito, ela é de outras vidas. É claro, a herança que nós vamos trazendo. Né? Muita coisa que nos acontece hoje, que é determinado a nós hoje, é determinado por causa de um processo de vidas passadas. Mas dentro dessa nossa própria vida, aqui, nessa atual reencarnação, nós viemos para reajustar coisas do passado. Mas aqui também, como nós criamos, porque nós vamos criando aí débitos com a lei divina, nós podemos também buscar recompensar tudo isso, reajustar com tudo isso, estabelecer em nós um padrão onde a nossa mudança vai fazer com que a gente vá corrigindo dia a dia aquilo que nós temos condições de corrigir. Porque quantas vezes a gente foge? Porque nós fugimos das oportunidades que a vida vai nos dando. Quantas vezes a gente pega um desafio, porque os problemas são desafios, são para ser suportados,
são para ser passados por eles ali, criando, não só criando novas virtudes, mas também aprimorando as virtudes que nós já temos. Então, quando ele fala aqui, ó, que é no dia a dia, ele está falando, para não perdermos tempo, ele está falando no dia a dia, nessa mesma reencarnação a qual nós estamos vivendo. Porque todo dia é tempo de semear. E a gente não colhe o que a gente planta. Então, o que nós semeamos hoje é que a gente vai, né, colher no nosso futuro. E aí ele continua: não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sobre a orientação dela, em todos os instantes da vida. Ele está falando aqui da justiça divina, da lei de Deus que rege sobre nós. Então, nós podemos até trazer essas heranças conosco, né? Podemos não, nós trazemos essa herança conosco. Mas quando nós começamos a observar a nossa vida atual, nós já vamos começando a perceber o que é determinado a nós e nós consideramos assim injustiça. Porque muitos efeitos que estão nos acontecendo hoje, a gente chama de injustiça. E se a gente fala assim, a gente está indo contra Deus, né? Porque se Deus colocou na nossa vida, é porque é justo. Nós não estamos aí dentro da lei de justiça. Então, e essa lei de justiça, ela é para nós, né, a bênção da reencarnação. Porque é através da reencarnação, uma a outra, e que a gente vai tendo essa melhoria, né? Gente, tá tudo bem? Algum comentário? Então, lá na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, eles vêm trazendo para nós assim: alcançando o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas a quais quer submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero da existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva. Se sucumbe, está por recomeçar. Então, se nós vamos ter aí esse triunfo, porque a gente vai fazendo tudo conforme a programação, porque é programado, né, gente? Antes de nascermos, tem uma programação. Nós vamos pegar essa questão da herança aí e vamos olhar, olha, você precisa corrigir isso, você precisa passar por essa situação, você precisa viver com essa família, você precisa viver nesse país, nessa cidade, ter esses vizinhos, porque é aí que você vai conseguir buscar o que você já tem condições de alcançar. Então, se a gente consegue fazer isso, mesmo dentro da luta diária, do dia a dia, dentro desses intempéries da vida, das atribulações, com bom ânimo, nós vamos alcançar o nosso objetivo de melhoria moral e espiritual. E aí, alcançando esse objetivo, na próxima reencarnação, vai nos ser dado possibilidade de fazermos muito mais. Porque à medida que vamos adquirindo aí as nossas virtudes, nós vamos aprimorando as virtudes, as qualidades que nós vamos conquistando, nós vamos tendo condições de fazer muito mais. Por isso Jesus fala, né? Quem é muito é dado, muito será cobrado. Porque quanto mais conhecimento, mais poder de ação nós temos. E o nosso conhecimento, ele tem que estar na ação, tem que estar ali no movimento do nosso dia a dia. Ó, nós sabemos que a lei de amor é que impera. Então, nós temos que aprender a amar mais. Olhar para o outro, mesmo que aos nossos olhos humanos a gente enxergue o outro como um ser muito complicado, um ser onde faz muita coisa errada, nós temos que amar o outro. Não é compactuar com o erro, gente, isso não. Mas amar o indivíduo, orar por ele, fazer o melhor que a gente puder por ele. E uma das coisas que nós podemos fazer no nosso meio é dar o melhor exemplo, né? Uma conduta melhor. E aí inclui, dentro dessa lei de amor, que a gente pode pagar os nossos débitos passados com essas ações de caridade, generosidade, né? De tolerância, que é o que o mundo está precisando bastante, de paciência, porque Pedro vai trazer para nós assim, nós vamos encontrar lá no livro, nós vamos encontrar lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no item 8.
Antes de todas as coisas, tende entre nós mesmos, mutuamente, uma constante caridade. Ó, entre nós mesmos, de nós para com o outro. É um dever, gente. É um dever nosso. Vamos lembrar que o dever, nós vamos encontrar lá no capítulo 17, acho que no item 7, chamado dever. Os Espíritos vêm trazendo para nós assim, ó, que o dever, ele é primeiro para consigo e depois para com os outros. Então, quando ele fala aqui, ó, antes de todas as coisas, tende entre nós mesmos, mutuamente, uma constante caridade, é algo que parte de nós para com os outros com o qual nós convivemos. Aqui ele está falando aqui dos discípulos, né? Aqueles que estão ali pregando o evangelho. Mas nós vamos trazer isso para nós, para o mundo, para cada um de nós, para formular em nós, porque somos discípulos do Cristo. Estamos aqui estudando, buscando levar a doutrina, o evangelho de Jesus, aonde quer que a gente vá. Se a gente está buscando, nós já estamos praticando a caridade. E porque o evangelho de Jesus não é apenas para poder ser falado, ele é principalmente para ser feito dentro das nossas ações, entre aqui que está aí em meio, pensamento, sentimento, né? E aí sim a gente coloca em prática. Então, pensamento, sentimento e prática. E aí ele continua, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, uma ação, Deus é tão bom para conosco, porque nós já saímos ali daquela lei de Italião e nós entramos no momento em que, se nós amarmos aquele que nós prejudicamos, nós vamos ter ali, né, dentro desse processo de amor, reajustes com a lei. Nós já vamos estar alcançando aí a nossa regeneração no nosso íntimo ali, né? E aí, então, nós vamos entender que, dentro desse processo, nós não podemos continuar a pensar também que é só errar e depois buscar amar. Porque não é só na ação, é no sentimento. Vamos lembrar do sentimento, né? O amor de Deus vai nos ajudar, porque Deus, ele é Pai, ele é amoroso. Ele vai pegar todos esses débitos aí em conjunto que nós trazemos, porque a nossa consciência, que é o nosso juiz, ela é ferrenha. Quantos espíritos desencarnam e não caem em estado de desequilíbrio, em estado de loucura, porque começa a tomar consciência dos seus feitos, dos seus atos. Tá ali, né? A hora que ele vê, nossa, eu causei tudo isso, o efeito momentâneo vai na sua mente, desse desequilíbrio. Mas por quê? Porque a consciência, ela julga. E Jesus vem falando, né? Que é um juiz ali que ele é duro. Mas Deus, né? Do que é todo amor e bondade, ele divide, ele parcela para nós esse acúmulo de débitos que nós temos, todos esses erros, esses maus que nós vamos cometendo. E aí nós vamos, através das reencarnações, porque são várias, nós vamos aí reajustando com a lei, né? Buscando essa mudança, mas vamos pagar, centil por centil. Mas nós podemos escolher como pagar dentro desse processo de vivência a qual nós temos. Porque é uma escolha, porque quando nós vamos escolhendo agir melhor, fazendo um melhor uso, né, do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo conquistas espirituais. E dentro dessa conquista nós vamos acumulando coisas boas. Então vamos pensar assim, nós somos como um cano sujo, que a partir do momento em que a gente vai colocando coisa boa, é como uma água límpida que vai lavando o cano. Vai lavando aos poucos até que ele possa ficar limpinho. Então, vamos entender mais ou menos assim. Nós somos espíritos que estamos em processo de evolução. Começamos lá na era primitiva e vamos alcançar os mundos felizes. Isso é determinado para cada um de nós, né? Alcançar essa perfeição, onde nós estaremos totalmente desprendidos da matéria. Por enquanto, nós ainda somos espíritos da terceira ordem, que é aqueles que ainda têm o predomínio da matéria sobre si e que ainda carrega muito mal, né? São os defeitos, são ali os vícios, que ainda carrega muito mal em si, que vem à tona dependendo da situação que nós estamos vivendo. Vamos pegar um exemplo aí, alguém fala algo que vai contrário à minha ideia, mas dentro de mim ainda existe um mal chamado cólera. E naquele momento, a minha reação para com a ação do outro vai ser de muita raiva,
de irritação, falar coisas que não deve, dependendo do tamanho da cólera, pode até partir por uma agressão física. É um mal que ainda existe em nós. Mas nós estamos aqui para ir limpando isso, tomando consciência desse mal e fazendo a mudança. Porque aí, o próximo ponto, quando nós já vamos nos disciplinando, fazendo essa mudança, nós já vamos tendo aí efeitos melhores daquilo que nós estamos praticando agora. Então, é uma coisa de hoje que pode ser mudado daqui a um tempo. Vamos pegar a questão da saúde? Ó, a Beck vem trazendo para nós, eu não lembro o número da questão, não, mas ele vem falando da questão dos excessos, né? Nessa questão, os espíritos vão nos ensinando por que existe a expiação, porque nós temos que expiar. E aí ele vai dar um exemplo da saúde. Ele fala assim, olha, uma pessoa que come demais, ela está ali se prejudicando, né? Prejudicando a sua saúde, porque ela está excedendo no alimento. Ela vai receber os sinais. Alguém que vai chegar e vai falar, não, você está comendo demais, isso não é bom para a saúde, você vai ter uma hipertensão, você vai ter uma diabetes, cuidado aí, né? Para não ter um problema circulatório. E aí a pessoa ouve, mas ela não, eu vou continuar comendo. E aí aparece ali alguns efeitos no corpo devido a uma alimentação. E vai começar aí a sentir alguns sintomas. Vai ao médico, o médico vai falar: você precisa mudar a sua alimentação. Vou te passar o remédio, mas tem que mudar, tem que cuidar da saúde. Olha, vamos pegando isso para a nossa vida espiritual. É sempre Deus nos dando a oportunidade de mudança. Sempre haverá ali os sinais. Sempre haverá alguém ali que vai buscar nos instruir, né? Tem Jesus, que é o nosso mestre guia, que ele já nos instrui, mas a gente esquece. Então, Deus vai colocando em volta de nós pessoas que convivem conosco e vai nos ajudando. E aí esse ser sai do médico e fala, não, eu vou tomar o remédio e eu vou continuar com a minha alimentação do mesmo jeito. E aí o que acontece? A doença vai se estabelecer. Aquela doença que poderia ser evitada, ela vai se estabelecer ali. E mesmo doente, a pessoa fica rebelde, contrariado com a vida, e aí ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. E aí pode vir a óbito. Quando vem ao óbito, chega no plano espiritual e começa ali, dentro de um processo onde a consciência vai mostrando os erros, ele começa, não, eu não suicidei, não, porque tem aí, né, o suicídio inconsciente. Não, eu não suicidei, não. Lembra lá de André Luiz falando no nosso lar? Não, eu lutei pela vida. Aí os espíritos vão explicar, e aí vai vir um arrependimento, e aí o ser tem que reencarnar de novo para poder começar ali o processo de luta para poder não só modificar aquilo que ele tinha vindo para modificar na reencarnação que ele não fez, mas também com os débitos da outra que ele adquiriu. Provavelmente vinha aqui para poder ajustar, reconciliar com alguém com quem vivia e não conseguiu porque ficou muito preso dentro do mal que ainda existia em si. E aí ele vai ter que voltar para reconciliar e ainda cuidar melhor da sua saúde. Entende? Nós estamos falando de coisas pequenas do nosso dia a dia, mas tem um processo maior que é o processo moral, né? Onde nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos vícios que praticamos, dos defeitos que nós deixamos tomar conta de nós. Então, tudo tem um retorno, né? E aí, os espíritos vêm trazendo para a gente assim, os espíritos vêm trazendo para a gente assim, que dentro desse planejamento reencarnatório é para aqueles que já têm condições de programar, de falar, não, eu vou, porque eu vou melhorar isso, eu já tenho condições de melhorar isso, eu vou com essa pessoa porque eu já tenho condições de reconciliar com ela, eu já tenho essa condição dentro de mim de amar, porque a gente estuda bastante no plano espiritual antes de vir. Não é assim, ó, eu quero isso e é jogado aqui, não. Não, a gente estuda, a gente busca esse planejamento com as pessoas com quem vai vir conosco, aquelas que vão nos apoiar, aquelas que nós temos que aprender a amar, aquele adversário ao qual nós temos que ali reconciliar. Então, tudo dentro desse planejamento, nós podemos dar ali aquele que já tem uma consciência melhor, que está buscando dentro do arrependimento essa mudança, já tem condições ali de buscar dar um palpite, vamos dizer assim, daquilo que quer. Mas existe também, dentro dessa lei de causa e efeito, a reencarnação compulsória, que é aquele que não tem condições, né, de
planejar a sua própria reencarnação. Nós vamos encontrar lá no livro Nosso Lar, eu vou pegar o Nosso Lar porque o Murilo falou que ele gosta muito do Nosso Lar. Então, nós vamos pegar aqui o livro Nosso Lar. A mãe do André Luiz falando com ele que ela vai reencarnar. Ela não tem nem necessidade mais de reencarnar na Terra. E ela escolheu esse reencarne para ajudar espíritos que ela ama, que ela quer ver, né, ali progredir. Então, ela vem para dar essa proteção e esse amor. Mas só que dentro desse processo haverá a reencarnação compulsória. Porque o esposo dela, que é o pai do André Luiz, ele tinha 2 amantes e os 3 se encontram em estado de extremo desequilíbrio nas zonas umbralinas. Então, ela vai vir, ele depois virá, ele também virá, né? E aí os 2 juntos vão adquirir um novo matrimônio e essas 2 moças, que seriam as amantes dele, virão como filhas. Então, olha, nós estamos vendo aí uma reencarnação planejada e uma reencarnação compulsória, que é daqueles que não têm o equilíbrio de falar, eu quero assim, eu quero daquele jeito, não, eu gostaria que mudasse isso. Nesse caso, nós estamos vendo aí a lei de causa e efeito agindo dessa maneira para que esses espíritos possam despertar aqui na Terra. Possam aí, dentro desse processo evolutivo que nós temos, onde caminhamos no plano da matéria, né, evoluir, progredir. Vamos entender que muitos de nós achamos que alguém que nasce, vamos falar assim, imperfeitos. Nós temos, a gente fala isso. Fulano tem um problema mental, não é perfeito. Fulano tem problemas físicos, não é perfeito. Gente, o que é perfeição? Aos nossos olhos de sociedade, perfeito é aquele que consegue trabalhar, estudar, né? Se comunicar, aquele que tem condições físicas de ir e vir para onde quer, sem problema algum, sem nenhuma interferência. Mas o que é perfeito? Dentro da lei de causa e efeito, nós vamos aprendendo que perfeição é aquilo que o espírito necessita. Se o espírito, vamos pegar um exemplo de alguém, a gente vê isso lá no livro A Memória do Suicida. Vamos pegar alguém, ou tem um livro também do André Luiz, que eu acho que é Entre o Céu e a Terra, que fala sobre isso também. Vamos pegar um ser que suicida já há várias reencarnações. Se ele reencarnar com o que a gente chama de corpo perfeito, ele pode aí se levar a um suicídio novamente, pular de uma ponte, tomar um veneno. Mas acontece que dentro da lei de causa e efeito, esse espírito já teve tantos problemas que ele vai vir com as imperfeições. Vai vir sem os braços para não tomar o veneno, vai vir sem as pernas para não caminhar até uma ponte e pular. Então, esse corpo é o corpo perfeito para esse espírito. É o que ele necessita. Então, dentro da lei de causa e efeito, Deus vai nos dar aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos para a gente sair, né, desse ciclo de mal a qual nós vivemos e começar a entender melhor a vontade divina. Porque a vontade de Deus é que a gente cumpra a lei divina. Ela não é para a nossa felicidade? Então, essa é a vontade do Pai. E a gente quer sair, né, dessa linha da vontade do Pai para que a nossa vontade seja feita. E dentro disso, a gente sempre vai ter o retorno das nossas ações, né, de tudo aquilo. Então, lá no livro Céu e Inferno, são tantos livros, né? Lá no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar lá na primeira parte, que é o capítulo 7, nós vamos encontrar aqui, quando os espíritos vêm trazendo para nós deixa eu ler aqui, que eu esqueci o nome. Só um minutinho, gente. Código Penal da Vida Futura. Dentro do Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar o 29º, porque são 33, né? Nós vamos encontrar o 29º, onde fala assim, que nós estamos falando da misericórdia de Deus para conosco, não é? Nós vamos pagar centil por centil, mas dentro da misericórdia, Deus vai nos dar a possibilidade de que isso seja aos poucos. Eles vêm trazendo para nós assim. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas não é cega, quer dizer, tudo é visto. O culpado a qual perdoa não está exonerado. Gente, vamos pegar esse pedacinho aqui, olha. O culpado a qual perdoa não está exonerado.
existem leis, né? Divinas, existem leis humanas. Então, vamos fazer uma comparação. Alguém cometeu um crime, essa pessoa vai ser presa, retirada da sociedade, vai ficar numa prisão um tempo para poder pagar pelo crime que cometeu. Mas ele não está isento da cobrança da lei moral. Ó, eu saí da cadeia, agora eu quitei com a lei dos homens. Mas e a lei de Deus? Como que é essa mudança no íntimo? Porque a lei de Deus, nós só quitamos com ela quando nós fazemos a mudança, a nossa transformação moral e aplicamos isso na nossa vida diária, no nosso dia a dia, nessa conduta. Então, ele fala que não está exonerado, quer dizer, que mesmo que a gente pague aqui, a gente vai, né, ainda ter esse débito. E fala, enquanto não tenha satisfeita a justiça sobre a consequência de suas faltas, por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta ao retorno ao bem. Então, mesmo ali que a gente volte, faça errado de novo, Deus, que é Pai, vai deixar sempre uma porta aberta. Essa porta aberta é a oportunidade de uma nova reencarnação, né? A gente estudar e colocar em prática. Mas, para isso, é preciso arrependimento. Ó, tá vendo aqui, ó? Sofre as consequências das suas faltas. Para que a gente regenere, é preciso arrepender. E aí os Espíritos vêm trazendo para a gente assim, ó, lá na mesma lei, né? Aqui no Código Penal da Vida Futura, no 16º, ele vem falando assim, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda expiar e reparar. Então, entramos naquela fase primeira de culpa. Ó, a mente começa a falar, você não devia ter feito isso. E você fala, nossa, realmente, eu fiz errado. A minha consciência está ali indicando o meu erro. Começo a me sentir culpado. Nossa, eu magoei tanto a Marilene. Eu não podia ter falado do jeito que eu falei com ela. Olha como que eu magoei ela. E aí vai entrando aquele processo de culpa, o remorso que vai ali ficando doloroso em nós. Esse é o primeiro processo do arrependimento. Mas é preciso sair disso. Porque se a gente fica no processo só remoendo, a gente entra em tristeza e não reconcilia. Aí eu não vou conseguir reconciliar com a Marilene. Porque eu fiquei ali dentro de mim mesmo acumulando aquilo. Mas é preciso partir do ponto onde eu vou até ela e falo, nossa, eu estou tão arrependida de tudo que eu te falei. Estou tão arrependida. Será que você pode me perdoar? Será que eu posso fazer alguma coisa para poder remediar tudo que eu te fiz? Então, aí já é um processo de quando a gente já começa a caminhar por causa do arrependimento. E aí ele fala assim para nós, ó, o arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação. Olha, eu tenho que expiar, mas como eu estou arrependido, isso vai ser sem sofrimento. A dor vai vir? Vai, eu tenho que passar por ela. Ela está aí, né? Em meio a mim. Eu tenho que passar por ela, mas como eu estou arrependido, eu vou agir da melhor forma, porque eu quero resgatar aquilo que eu fiz de errado. Eu quero ali fazer as pazes com a Marilene. Então, eu tenho que fazer ações, né, dentro desse meu arrependimento, de amor, de indulgência, de consciência, de benevolência, e buscar o perdão dela e o meu próprio perdão. E vamos pensar, gente, que quando a gente entra nesse processo de culpa, nós afligimos muito a nossa alma. E essa aflição traz sombra. É preciso se auto-perdoar. Nossa, é uma indulgência para conosco. É pensar assim, eu agi errado, mas agora eu estou vendo que eu estou mudando. Então, eu posso libertar-me disso. Eu não preciso continuar com isso. Ó, é o livre-arbítrio agindo dentro dessa lei de causa e efeito. A expiação está aí, mas não precisa ser dolorosa. Eu posso fazer com que ela seja mais amena. Com Jesus, o fardo é leve. Então, quando nós vamos entrando nesse processo, aí ele fala, o arrependimento abranda as dores da expiação. E ele fala, no que traz a esperança e prepara os caminhos de reabilitação. Tá? Mas, unicamente, a reparação pode anular o efeito, em destruindo a causa. Então, ó, se eu reparo, vou lá, peço perdão,
busco fazer, né, algo que compense o que eu fiz, eu estou anulando, destruindo aí a causa. Então, o efeito futuro, ele virá não de forma ali expiatória, mas de provação. Provar que eu sou capaz de mudar, que eu sou capaz de ser uma pessoa melhor. Aí ele fala, mas o perdão seria uma graça e não uma anulação. Esse perdão que a gente vai fazer por nós e que a gente vai alcançar do outro é uma graça. É o amor em ação. Então, vai além ali da questão de se reabilitar, porque ele traz essa proporção de sentimento que modifica o nosso íntimo e que modifica ali o meio onde a gente vive, né? Aí ele continua falando para nós, ó. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, põe possibilidade ou uma vontade, se reencontrará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhe haja feito de mal. Alcançar o perdão. Esse amor, esse processo amoroso, né, com o outro e para conosco mesmo. Tem uma lição que nós vamos encontrar lá no livro Missionários da Luz. Todo mundo conhece a reencarnação de Segismundo. Nós vamos pegar aí dessa questão da reencarnação de Segismundo uma partezinha. Ele está falando aqui que se a gente não consegue, né, fazer essa reconciliação numa vida, futuramente nós mesmos, né, a partir que a gente vai progredindo, a gente quer reconciliar totalmente. Então, a gente quer buscar essa reconciliação. No caso do Sigismundo, ele já é um trabalhador, já é um espírito caridoso, trabalhador no plano espiritual, que acolhe ali várias pessoas. E nesse acolhimento que ele tem nessa casa que ele trabalha, lá no plano espiritual, ele fala muito da questão do perdão. E aí ele começou a perceber que existia alguém do seu passado, a quem ele tinha tirado a vida, que ele precisa alcançar esse perdão, que precisa alcançar esse laço de afeto amoroso com essa criatura. Então, ele vai em busca dessa pessoa para que ele possa renascer, né, aqui no plano da matéria e viver como filho, que esse espírito chama-se Avelino, viver como filho dele, para que eles possam restabelecer aí esse perdão verdadeiro, amoroso. Então, vamos ver que o amor, ele cobre a multidão de pecados, mas aquilo que fica dentro de nós, aquela sombra, ela ainda vai nos seguindo, onde quer que a gente vá, e a consciência vai apontando. No caso de Segismundo, olha lá, ó, o Avelino foi alguém que você prejudicou muito, você ainda precisa reconciliar com ele. Por mais amor que você tenha trago aí para essa comunidade, para si mesmo, você precisa ainda reconciliar com o Avelino. Então, ele foi em busca dessa reconciliação. É por isso que a gente vê, né, algumas coisas assim. Por que o Chico, com toda a sua caridade, todo o seu amor, tinha o problema da vista? O problema do coração? É algo que ele mesmo escolheu por algum motivo. Pode ser por missão, para provar que a gente pode fazer ali, né, a caridade mesmo dentro das nossas próprias dificuldades. É um exemplo para nós. Ou pode ser simplesmente porque ele resgatou alguma coisa lá do passado dele, que a própria consciência falou, não, eu quero resgatar isso. Tem uma lição, vou trazer daqui a pouquinho, vamos só pegar essa última parte aqui, porque acho que está acabando o primeiro tempo. Nós vamos até que horas, Noêmia? O nosso horário seria de 8 às 10. Aham. Agora, como houve esse atraso do início, aí você determina se você consegue terminar antes ou vai até 10h30. Então, nós podemos... Eu não tenho problema. Se vocês também não tiverem, a gente pode ir até 10h30. Tá bom? Tá bom. Então, tá. Então, vou dar seguimento aqui nessa primeira parte aqui. Nós estamos falando da justiça da reencarnação, né? Que é a questão da expiação e da reparação. Vamos lembrar sempre que expiação não é ali da lei de Talião, onde nós estamos pagando, onde Deus nos coloca ali para poder sofrer como um karma. Não. É para purificação.
Dentro dessa expiação existe o suportar. Os Espíritos vêm trazendo para nós, lá na pergunta... Acho que é 132. Ele fala, o Kardec pergunta assim, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Ó, isso cai muito dentro da lei de causa e efeito, né? Ele fala assim, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, a gente tem que chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Olha, suportar todas as aflições, todas as dificuldades. Esse suportar está dentro da lei de justiça. Por quê? Ó, eu fiz tanta coisa no meu passado, trouxe na minha bagagem tanto mal que eu fiz, tantos erros que eu preciso corrigir. Então, vem com forma de expiação, porque o sofrimento, o nosso próprio espírito vai trazer isso conosco, porque é o efeito daquela causa. Está em nós. E a gente precisa passar. Mas nós, dentro do livre-arbítrio, vamos escolher como passar. Como que vai ser isso? Vai ser na rebeldia? Na revolta contra Deus? Ou vai ser dentro da abnegação, da resignação, da resiliência, da humildade de entender que tudo aquilo que nos acontece é porque nós necessitamos. Ó, entender que a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, dentro desse processo de humildade, a gente vai sempre fazer aquilo que é certo, conforme Jesus nos ensina. E aí ele fala assim, ó, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Qual é a nossa parte? Vamos pegar aqui na questão do espiritismo? Levar essa lei esclarecida para todos os lugares que a gente vai. É ter uma nova conduta, onde a gente leve Deus aonde quer que a gente esteja. Vai estar aí dentro desse processo de provação, né? Nós vemos provas coletivas, como nós estávamos falando, em vários lugares do mundo, muita gente desencarna ao mesmo tempo. Vamos pegar lá o Rio Grande do Sul como exemplo de novo? Quantas pessoas estão passando pelas dificuldades das necessidades materiais? Não tem onde morar, não tem emprego, passando pelo luto, então, pelas doenças. Então, nós estamos vendo ali que todas aquelas pessoas ali, juntas, já programadas no plano espiritual, passar por isso. Mas isso aí, para nós, humanidade, tem alguma relação? Claro que tem. Ó, lembra a lei natural? Estamos todos ligados. Aquilo que aconteceu lá desperta em nós aqui a compaixão, a solidariedade, não só em nós aqui, vamos dizer assim, em país, Brasil, mas nós vimos essa compaixão, essa solidariedade despertar em várias partes do mundo. Então, esses processos coletivos, a criatura escolhe passar por aquilo, por algo do passado. Ó, eu quero resgatar algo do passado, então nós vamos passar por essa situação. Mas, ao mesmo tempo, essas situações vêm para despertar em nós, humanidade, algo, né, bom, algo que nós precisamos trabalhar em nós. Ó, vamos lá, olhando lá na televisão, vamos pegar um exemplo. No Dia das Mães, tinham várias mulheres, mães que poderiam estar em casa, almoçando com os filhos, e estavam lá, distribuindo alimento, dobrando roupa para poder entregar, né, para os necessitados. E aí a gente fica aqui no nosso mundo, no nosso comodismo, pensando assim, poxa vida, será que eu também não sou capaz de fazer isso? O exemplo de lá está despertando em mim a compaixão que eu já tenho condições de sentir. Porque no planeta hoje, todos nós já temos condições de sentir compaixão, né? A gente não está mais no planeta primitivo. Então, quando nós vamos entendendo melhor a lei de causa e efeito, nós vamos entendendo também o que Jesus vem trazendo para nós, lá em João, está lá no capítulo 5, no versículo 29, onde ele fala assim, e os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vamos escolher como? A partir de hoje, o nosso trabalho em nós mesmos. Qual é o efeito que nós queremos das nossas obras, dentro dessa nossa conduta? Nós queremos essa ressurreição, que é o ressurgimento, né, do que é bom em nós, ou nós vamos querer essa condenação, onde a gente ainda vai continuar espiando,
passando pelas dores, e aí lamentando, né? Porque quanto mais a gente vai afastando da lei, mais lamentamos as nossas necessidades, mais lamentamos o que nós chamamos de mal, né? Porque nem sempre o que nos acontece é um mal. O que nos acontece é apenas reflexo de nós mesmos, das nossas próprias ações, né? Então, quando a gente começa a entender que o nosso livre-arbítrio traz a responsabilidade para lidar com as consequências, né? Aí a gente vai entendendo aí que nós precisamos estar nesse caminho que Jesus vem nos trazer. É o caminho onde a gente tem que seguir ali o bem, né? Vamos lembrar lá o filho pródigo? Quando ele estava naquela situação muito difícil, ele começou a lamentar: nossa, eu só tenho lavagem dos porcos para comer. Aí depois ele fala: nós, empregados do meu pai, comem melhor do que isso. Aí dentro dessa alimentação que vem do arrependimento, ele começa a refletir: olha, mas eu posso voltar e pedir meu pai para ser um trabalhador dele. E aí ele volta e o pai o recebe com os braços abertos. Ali não dá uma continuidade na história, mas a lei de causa e efeito nos responde: ele vai pagar por tudo aquilo que ele fez, por todo aquele tempo de libertinagem que ele viveu, mas dentro dessa ação amorosa do pai, que vai dar a ele ali a possibilidade de pagar em parcelas. Então, vamos começar, né? Entender melhor essas questões. No livro Pensamento, eu quero encerrar essa primeira parte, no livro Pensamento e Vida, onde o Emmanuel vai trazendo para nós assim, ó. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando o outro, sugerimos o auxílio em nosso favor. Ó, fazemos para o outro, fazemos por nós. Aquele ditado que fala: o que damos para a vida é o que a vida nos devolve, né? Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Então, ó, quando ele fala assim, ó, auxiliando o outro, sugerimos o auxílio em nosso favor. Ele está falando aqui do nosso livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que nós colhemos, nós que plantamos. Mas esse plantio vem do nosso livre-arbítrio. Então, agora nós vamos dar a segunda parte, né? Vamos falar mais sobre o livre-arbítrio. Claro que a gente não vai deixar também de falar da lei de causa e efeito, porque está ali no livre-arbítrio. As leis divinas, quando nós vamos estudando lá no livro dos Espíritos, as leis morais, nós vamos ver lá a lei de trabalho, lei de conservação, lei de liberdade. O livre-arbítrio está dentro dessa lei de liberdade, né? O ensinamento da liberdade, a liberdade que o espírito alcança. Quando nós falamos lá do espírito de primeira ordem que nós ainda somos, a partir do momento em que nós vamos progredindo, vamos evoluindo, mais liberdade de ação nós vamos ter. Porque, na realidade, o livre-arbítrio é para dizer sim para aquilo que é certo. Ó, Jesus fala sim, sim, não, não. Sim para o que é certo e não para o que é errado. E nós ainda temos aquela coisa de achar que o nosso livre-arbítrio é para poder falar sim para tudo. Ó, eu quero, então eu posso. Eu quero, eu vou lá e consigo. Se eu não conseguir, eu tomo, né? Então, o livre-arbítrio não é nessa direção que a gente tem que aprender a seguir. Tanto é que a gente ainda é podado em muita coisa. O livre-arbítrio não é... nós não temos uma liberdade completa. Os espíritos vêm trazer para nós que a única liberdade total que o homem tem é a do pensamento. Que a gente pode pensar o que quiser. Mas a partir do momento que a gente começa a agir, aí já tem ali aquela questão. Ó, o efeito vai vir. Você vai ser podado ali dentro de uma situação difícil, para que você não possa agir mais dessa maneira. Ó, nessa reencarnação, eu abusei demais do vício do cigarro. Na próxima, eu vou nascer com um efizema, já vou nascer com problemas pulmonares, vou nascer aí com uma bronquite, vou adquirir se não cuidar, vai ser uma asma o resto da vida. Então, vamos entender que o processo sempre vai vir das nossas escolhas. A causa é as nossas escolhas. E aí, dentro
né, o Emmanuel ainda vem trazendo para nós assim, ele vem falando assim, ó, seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensamos. Então, quando Jesus fala, a cada um será dado conforme as suas obras, ele está falando assim, o efeito vai vir, mas vem do seu livre-arbítrio. Dentro desse processo do livre-arbítrio, nós precisamos lidar com muitas coisas. Ó, tem aí a ética, né? A ética trata dessa conduta humana, né? Que essa conduta humana que é geral para a humanidade dentro da nossa vivência. Tem as leis dos homens, as leis humanas, né? As leis da matéria, a qual a gente tem que respeitar. Tem essa ética aí, onde a gente não pode ultrapassar os limites do outro. Eu não posso infringir essas leis, porque senão eu serei penalizado com essas leis, por causa, né, dessa infração. Eu vou ser penalizado. Então, o meu livre-arbítrio já vai ter o trabalho de eu não errar para que eu não seja penalizado. E dentro dessa ética social, tem também ali a educação, a polidez social, onde a gente cumprimenta o outro com polidez, onde a gente tem um trabalho, onde a gente busca trabalhar em harmonia, na colaboração um com o outro, dentro da nossa família, onde a gente busca ali ter uma boa convivência. Isso tudo faz parte da polidez social. Só que nós temos também, dentro do livre-arbítrio, o lado moral, que nós temos que fazer tudo isso dentro daquilo que Jesus vem nos ensinar. O outro nos ofendeu. E aí eu falo assim, não, eu não quero brigar, perdoo. Mas tem que ser uma coisa íntima. Tem que criar um laço. O moral vai fazer com que a gente entenda o outro, que a gente seja indulgente com o outro. Então, é trabalhar essa indulgência. Então, além da ética social, nós precisamos ir muito além, colocar em meio às leis humanas, as leis divinas, né? Onde o amor prevalece. Vamos lá? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, onde a lei prevalece. E o nosso dever é cumprir com a lei, porque nós temos o dever, né? É uma obrigação nossa cumprir com a lei. E aí, dentro desse livre-arbítrio também, nós precisamos lidar com o determinismo, que nós vamos falar um pouco mais para frente, precisamos lidar com a liberdade e com a vontade. Então, vamos lembrar, vamos começar aqui. Nós somos espíritos criados ali, né? Desde o comecinho lá, simples e ignorantes. Criados por Deus, simples e ignorantes. Para que a gente possa, no nosso caminhar, adquirir por si mesmo o progresso moral, o progresso intelectual, evoluir. Então, essa evolução, ela é individual. E costuma ser até mesmo muito solitária, porque nem sempre todos que estão à nossa volta estão de acordo conosco, mas cabe a cada um de nós. Nós vamos responder por nós mesmos, né? Então, a Terezinha, ela vem trazendo para nós assim, ó. Ela fala que o arbítrio, porque nós estamos falando de livre-arbítrio, né? Ela fala que o arbítrio é a resolução que só depende da vontade. Então, é uma resolução de agir que depende da nossa vontade. E aí ela fala assim, que o livre-arbítrio, que o arbítrio é essa resolução, mas o livre-arbítrio, nós temos livre faculdade. Livre faculdade para poder... faculdade é aquilo que nós já possuímos. As virtudes que nós possuímos e que nós podemos colocar ali, né, em evidência. Então, ela fala, temos livre faculdade para determinar nossa vontade. Então, eu é que determino a minha vontade. Eu que faço com que ela desenvolva dentro de mim. E aí ela fala assim, a liberdade de pensar e escolher como vai agir. Liberdade de determinação de nossa vontade. Então, está tudo envolvido na nossa vontade. Vamos lembrar que tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta como que seria melhor aí, né, nessa questão do nosso progresso moral. Os Espíritos falam assim, basta um pequeno esforço, mas o que lhes falta é vontade. E o nosso livre-arbítrio é que vai dominar essa vontade, que vai fazer com que ela impere em nós. Então, quanto mais ali nós estamos ali, né, no espírito simples
e ignorantes, nós temos um grau de livre-arbítrio, porque a nossa vontade ela tem que progredir junto conosco. Então, tem um grau de livre-arbítrio ali, que é uma liberdade menor. E à medida que a gente vai progredindo, essa liberdade ela vai aumentando. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, vai se auto-iluminando, mais acesso ao seu livre-arbítrio ele tem. Mais liberdade de agir ele tem. Jesus tem uma liberdade total dentro do seu livre-arbítrio. Total. Mas por que isso? Porque ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele, né, que me enviou. E aí ele fala, cumprir, né, com aquilo que Deus colocou ali para que ele cumprisse. Então, quando chega nesse ponto de fazer realmente toda a lei divina, tem uma liberdade total. Nós ainda somos restritos no nosso livre-arbítrio em algumas coisas. Tem coisas que tem que ser, né, podada em nós, vamos dizer assim. E aí, nessa questão da vontade, nós vamos trazer aqui o que Emmanuel vem trazendo para nós. Está lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2. E o capítulo é intitulado Vontade. Emmanuel vem trazendo assim, ó, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é que coordena a inteligência, a criatividade, ali a ação, né, dentro do processo de que o desejo busca em nós, que a gente deseja, mas nós, será que nós temos que fazer todos os nossos desejos? Né? Ó, muito nos é dado, né? Nós podemos fazer o que quiser, mas é lícito fazer tudo aquilo que a gente quer? E ele continua, a vontade é um impacto determinante. E aí ele compara como uma máquina ali dentro de uma indústria, que você aperta o botão para ligar essa máquina. Ele fala assim, ó, nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Então, através da vontade, eu vou escolher. Eu vou continuar aqui na inércia, no meu comodismo, nessa vida que eu tenho, onde eu não faço mal a ninguém. Ó, não estou prejudicando ninguém, estou brigando com o vizinho, não estou brigando com os filhos, não estou brigando com o meu cônjuge, estou procurando ali, né, conviver bem com todo mundo, me calo para ter paz, porque assim, às vezes a gente prefere calar do que mostrar as próprias ideias, me calo para ter paz, isso é o comodismo. Você não faz mal, mas também você não faz o bem, porque a gente é cobrado pelo bem que a gente deixa de fazer. Aí ele fala assim, ó, ou no movimento, né? Não foi o que ele falou aqui, ó, poderoso que decide o movimento ou a inércia. O movimento é a determinação. Eu me movimento, eu quero, eu vou e vou fazer. Pode ser contrário ao que o outro pensa, mas é aquilo que Jesus está mostrando que é certo. Porque nem sempre o que a gente acredita é o certo. Nem sempre. Nós precisamos buscar serenar, ó, manter uma serenidade para que a gente possa ter ali a sabedoria de entender o que Jesus vem nos ensinar, o que a gente tem que fazer conforme as lições dele nas situações. Porque às vezes a gente acha que está fazendo algo certo, mas nós temos que ter ali, né, a serenidade para perceber, isso é realmente certo? É aquela coisa das peneiras, né? Vamos peneirar. Isso é bom para mim? É bom para o outro? É bom para o meu convívio, o convívio do outro? Se não é, melhor não fazer. Então, a gente tem essa condição de fazer, mas tem que serenar. Tem que buscar dentro de nós essa luz que a gente gera em nós mesmos, né? Então, ele continua falando aqui, ó. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ó, essa serenidade. Só a vontade, a minha vontade de ser sereno, a minha vontade de mudar. Eu quero, mas é a minha vontade que vai fazer com que eu siga. Ó, eu quero muito estar sempre. Vamos pegar aqui o nosso estudo. Eu quero muito estar sempre presente nos estudos, todo sábado, 8 horas da manhã. Aí, nós precisamos fazer um movimento no nosso dia a dia para que a gente esteja livre na manhã de sábado e está aqui no estudo. É um querer, mas ele é alimentado pela vontade. É a força da vontade que vai fazer com que ele, né, prossiga. Então, o livre-arbítrio está muito mais na ação do bem, pelo que vem dizendo aqui para nós, né? E a gente precisa sair dos conflitos íntimos e não permitir que os conflitos externos entrem em nós. Olha os conflitos externos. Aparece ali alguma coisa na televisão, um crime ali, né? Muito, muito complicado.
algo que a gente fala assim, nossa, como que é monstruoso isso que a gente está vendo. E aí começa ali o comentário. A gente entra no outro, está comentando, a gente está em casa, está comentando, está no trabalho, está comentando, o outro comenta e a gente ainda alimenta o comentário. Nós vamos trazendo esse conflito para dentro de nós. A partir do momento em que a gente olha aquela situação e fala assim, vamos orar pela vítima, mas vamos orar por aquele também que é o réu, aquele ali, né, que causou a situação. Nós já estamos saindo desse conflito externo e do nosso próprio conflito íntimo. E aí, quando a gente começa, vem os comentários e fala assim, gente, aquele ser pode ter feito isso, mas ele tem mãe, ele tem filho, ele tem os seus laços de amor. Nós não sabemos o que levou essa criatura a essa situação, nós não conhecemos a vida dele, não sabemos por tudo que ele passou para que ele chegasse até ali, porque nós somos quem somos hoje devido à nossa herança do passado. Ele é quem ele é devido à herança do passado dele, e nós sabemos. Será que nós, no lugar dele, não faríamos pior? Então, quando nós começamos a trazer para fora um pouco de luz que nós temos, nós estamos nos libertando dos conflitos íntimos e, ao mesmo tempo, não deixando que os externos nos prejudiquem. Entre em nós. Isso é manter a serenidade, manter essa harmonia que nós precisamos para que a gente tenha ali o momento de decidir vamos fazer ou não vamos fazer? É impulsionar a vontade, né? Escolher, então, esse movimento que o Emmanuel vem trazendo aqui para nós. Então, e aí ele vem falando para nós assim, que a vontade, que eu anotei aqui. Sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Ó, é quando a gente deixa que o desejo nos domine. E ele fala, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, vamos voltar aqui, que a vontade, ela sustenta essa harmonia, e aí ele fala aqui para nós, ó, que a vontade, ela pode comandar o desejo. Ah, mas desejo não é igual vontade? Não, é diferente. Qual é a vontade do espírito imortal? Não vamos pegar só a nossa reencarnação, não. Nós somos espíritos imortais. Nós temos dentro de nós a nossa intuição, que é o espírito falando, não faça, não faça, né? A nossa consciência. E aí, nós temos o nosso espírito mortal, qual que é o objetivo que nós temos? O espírito mortal não é progredir, evoluir, alcançar mundos felizes, ser feliz? Não é esse o nosso objetivo? Para alcançar esse objetivo, nós temos que trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. Olha o que Jesus vem nos falando assim, ó. Aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e segue. Ele fala, você vai passar dificuldades, você terá as aflições, mas tem de bom ânimo. Essa vontade nos leva ao bom ânimo. Mas os desejos é aqueles que nós queremos, é o que a gente pensa, eu quero. Vamos pegar aquele exemplo lá que nós demos daquela pergunta dos espíritos da doença? Ó, eu quero comer. Eu tô com um problema aqui de diabetes, mas eu quero comer doce. Aí, mas qual que é a minha vontade? Não é ser saudável? Todo mundo quer ser saudável. Quem não quer ser feliz, não quer ser... Saúde traz felicidade. Então, se eu for pelo meu desejo, eu vou comer o doce e não vou me preocupar se amanhã eu vou acordar no hospital. Mas a minha vontade vai falar assim, não, desejo. Você pode até desejar comer o doce, mas isso não é bom para você. Então, você não vai comer. Ó, a vontade nos disciplina. Ela disciplina o desejo. E aí, com essa disciplina, é dolorosa a disciplina? Tão... A gente pega ali as crianças, quando está na escola, e que a criança não consegue ficar sentada. Você fala, senta para você estudar. Não, você não pode ficar xingando o seu coleguinha. É uma disciplina que vai sendo colocada. Nós vamos fazendo a mesma coisa conosco, nos disciplinando. Não desejo. Você não pode comer. Você não pode fazer assim. Olha, controle a sua raiva. Controle a sua gula. Controle essa luxúria. Controle a sua ambição. Tá vendo a vontade? Fazendo ali, dominando ali o desejo. Então, ela vai dominando o desejo de maneira que nós vamos nos libertando dos vícios. Porque o desejo nos leva aos vícios. Ó, é o vício da gula, é o vício do sexo, é o vício vamos dizer assim,
da acumulação, né? Sempre querer mais. Então, a gente vai ver que a gente tem aí, que está na ambição. Então, a gente vai ver aí que os desejos é que vão movimentando essa coisa que vai nos viciando através do desejo. E aí vem a vontade e fala, não, eu, espírito mortal, quero evoluir. Estou aqui nessa reencarnação para melhorar, não é para adquirir mais débitos. Eu quero créditos. No mínimo, fazer aquilo que é meu dever fazer. Porque a gente pode adquirir créditos. Além de pagar os débitos, né? Adquirir coisas ali para que o efeito futuro seja bom. Chico foi um missionário aqui na Terra para nós, né? Não tinha ali expiação nenhuma. Nós falamos aqui dos problemas de saúde que ele tinha, mas para ele, nada, porque ele já tinha uma caridade ali plena em si mesmo. Não precisava mais disciplinar, era simplesmente agir, porque já estava nele. Então, nós não queremos chegar a esse ponto? Temos que começar a disciplinar os nossos desejos. Porque aqui no plano da matéria, a gente esquece o que planejou lá no plano espiritual e começamos aí, né, a trocar os pés pelas mãos e fazer as coisas erradas. Mas a Terezinha vem trazendo para nós também a questão, além dessa questão da vontade, né, que a gente precisa lutar aí e dar dentro dessas condições que a gente tem no nosso dia a dia, é uma luta íntima de nós. Primeiro, vamos falar, antes de falar o que a Terezinha trouxe, nós vamos lembrar aqui que essa questão da vontade é combater as más tendências. E ela nos traz também a força para que a gente se esforce dia a dia para ser pessoas melhores. Olha, é ser aquele lá, o verdadeiro espírita, né? Combater as más tendências, esforçar para ser melhor a cada dia. Então, é a vontade que vai nos impulsionar nisso. E lá na pergunta 872, não é aqui não. Aí, vamos voltar aqui. Aí na pergunta 919, Santo Agostinho vai trazendo para nós assim, nessa questão da vontade, né? Ele vem trazendo para nós assim. Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algo dever, se ninguém tinha nada a alimentar de mim. Olha, eu estou me perguntando o bem que eu fiz e o mal que eu fiz. Não é assim? O mal eu vou tentar reverter isso. O bem eu vou fazer com que ele aprimore. Aí ele continua. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Ele está falando aí da reforma íntima. Dentro desse livre-arbítrio, dessa vontade, onde a gente quer ser pessoas melhores, que a gente quer construir a nossa evolução, está aí o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Estamos aqui estudando livre-arbítrio, estudando lei de causa e efeito, e já estudamos vários outros estudos, né? Nesse processo, desde o primeiro dia lá que o Murilo trouxe Deus. Então, nós estamos aí estudando vários processos, estamos aprendendo, tendo conhecimento de tudo, mas tem que aplicar no livre-arbítrio. Nós temos que colocar em prática. E a vontade é que vai fazer com que a gente faça isso. Não, vou colocar em prática. E aí, Santo Agostinho vem trazendo para nós como nós podemos fazer esse autoconhecimento. Vou conhecer o que está de mal em mim, o que está errado em mim, para que eu possa modificar. Vou conhecer o que está de bom em mim, para que eu possa ali, né, fazer com que isso desenvolva cada vez mais. E todo esse conhecimento, desde o primeiro dia, é o que vai nos ajudar, né, corrigir o mal que há em nós. É que vai nos ajudar a aprimorar o bem que há em nós. O conhecimento, ele é o instrumento ali para que a gente coloque nas nossas ações. Vai nos ensinar a ter a melhor escolha daquilo que a gente tem que fazer. Então, eu vou escolher esse caminho, vou pegar a minha vontade e vou seguir esse caminho. Porque esse caminho é condizente com o que Jesus trouxe para nós. Vamos lembrar? Lá na pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem, Jesus. Então, qual é o caminho a seguir? Tem outro? Não tem, gente. É Jesus. E aí, ela vem trazendo para nós a questão da fatalidade. A fatalidade é quando algo tem que acontecer na nossa vida. É fatal. O que o Espírito vem trazendo? A fatalidade só existe pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar,
de sofrer esta ou aquela prova. Então, é o espírito que vai escolher. Não, eu vou passar por essa prova. Eu vou passar por essa, eu já não dou conta. Então, vamos escolher uma mais amena, né? Então, é uma escolha do próprio espírito. Aí nós estamos aqui reclamando das nossas dificuldades. Não, eu estou doente, eu tenho a minha vida financeira não está boa, eu tenho essa família ou ou eu tenho essa família que não dá certo, estou num país, nasci num país que não é legal. Gente, tem certas coisas que são determinadas. Foi determinado a nós nascer no Brasil, determinado a nós termos a família que nós temos, viver na comunidade, na cidade onde nós vivemos. Isso é uma coisa que foi determinada porque é o melhor para nós. Foi determinado que tivéssemos o corpo que nós temos, a inteligência, né? Que às vezes ela é podada, então a mente que nós temos, isso foi determinado a nós, a mente não, o nosso cérebro, né? Que tem a capacidade ali de ação da inteligência e da mente, porque o cérebro tem que suportar. Isso também foi determinado a nós. Então, o nosso físico foi determinado a nós. Então, isso é coisas que a gente não pode mudar, mas a gente pode escolher como conviver. Como conviver com a família, como viver no Brasil, como conviver no nosso trabalho, como conviver nessa nossa sociedade, né? Então, é uma escolha nossa. Mas tem certas coisas que são determinadas e não tem jeito de fugir de certas determinações. É por isso que a gente fala que o nosso livre-arbítrio não é totalmente livre. E aí, lá na pergunta 872, os espíritos vêm trazendo para nós assim. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Não é fatal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Nós nascemos para poder progredir, fazer coisas boas, sermos melhores. Mas se dentro dessas nossas ações nós cometemos crimes, erros, isso não estava escrito para fazer, não. Né? Então, tem certo, está lá, nós estamos falando do determinismo, está lá determinado, mas isso não significa que está determinado a fazer coisas erradas. Deus nos fez, foi para fazer o bem, para sermos pessoas felizes, né? Aí eles continuam. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que ele está colocado, seja pelas circunstâncias que sobreviverão, mas está sempre livre para agir ou não agir. O ser escolhe nascer ali naquele ambiente, né? Ele está falando aqui num ambiente de crime, mas é ele que vai escolher se ele vai se tornar um criminoso ou não. Então, é uma escolha, o livre-arbítrio está justamente por isso. Fala, não, eu sou assim, eu faço essas coisas erradas porque eu nasci no meio errado. Mas quantas pessoas boas que a gente vê que a gente fala, tá lá no meio errado, como que aquela pessoa sobressaiu a isso? A gente pega essas comunidades aí onde tem uns problemas sérios por causa do tráfico e a gente vai encontrar pessoas ali ajudando as crianças para que elas não sigam esse caminho, né? Montando ONGs, ou às vezes numa pequena sala de sua própria casa, fazendo leituras, ensinando as crianças as leis divinas, ensinando ali o trajeto que Jesus nos ensina a seguir. Então, porque, mas a pessoa também foi criada naquele meio ali, mas ela escolheu não estar naquele meio. Por isso que ele fala aqui que é uma escolha, né? O agir ou não, é o livre-arbítrio. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e da existência das provas. E no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Nasci no lar com o inimigo do passado. Vamos pegar lá o Segismundo? Nasci no lar no inimigo do passado. E aí vai vir os reflexos disso. Quantas vezes o Avelino vai olhar para o Segismundo e vai ter ali aquele medo que ele sentia de ser assassinado novamente. Então, ele vai ter esse reflexo ali. Mas naquele momento, ele vai olhar e falar, nossa, é meu filho. E ele tem que ser muito amado por mim e não rejeitado por mim. E o filho, naquele receio de que o pai não o perdoe, ele pode entrar dentro de si mesmo e não querer se aproximar do pai. Mas ele pode olhar e falar, nossa, é meu pai, e eu amo meu pai, eu tenho o dever de respeitar e honrar o meu pai. E ele vai virar para mim, e ele se torna o herói do filho, fazendo tudo
tudo ali para ensinar, educar o filho, guiar o filho, e o filho para seguir os ensinamentos do pai. Estabelece ali um laço amoroso, né, de afeto, que não é rompido jamais, porque o amor jamais acaba. Então, ele está falando aqui, ó, que é voluntariamente. As nossas escolhas são voluntárias. Mas, quando a gente chega aqui, a gente tem esse poder de decisão. Ó, eu escolhi nascer num meio difícil, mas eu posso ser paciente, tolerante, indulgente e conviver nesse meio difícil. E ainda buscar ali levar dentro da caridade que eu já consigo dar para que o meu meio se torne melhor. Olha lá, autoconhecimento, autoeducação, que vem da disciplina, e aí vem o processo da iluminação. Eu vou me autoeducando e vou me iluminando. Jesus falou, fazei brilhar a vossa luz. Então, o livre-arbítrio consiste nessas questões. Então, a fatalidade, né, nem sempre tem que ser daquela maneira, como os nossos olhos veem. Ah, fulano matou ciclano, tirou a vida do outro, porque estava escrito isso? Não, gente. Deus quer o crime? Deus quer o mal? Não. Isso aí é uma coisa humana. E aí ele vai, dentro da lei de causa e efeito, um dia ele vai reaver isso. Vai ter que reajustar. Mas, naquele momento ali, não era fatal acontecer, não. Foi uma escolha, né? Então, ela vem falando para a gente aqui também da questão do determinismo. Ela fala assim para nós, ó. Deixa eu trazer aqui. O determinismo são fatos que não podemos escolher, nem usar a nossa vontade. Estão acima da nossa vontade e nem depende dela. Então, o determinismo está acima da nossa vontade. Eu quero, mas eu não tenho condições de mudar, né? Vamos pegar a questão do nosso corpo. Aí ele fala assim, ela fala, né? São fatos determinantes que temos que reconhecê-los e aceitá-los. Então, está falando aqui da resignação, da humildade, aceitar. Olha, Senhor, eu estou muito grato pela minha família, porque se eu estou aqui, é porque eu necessito caminhar com essa família. Senhor, eu sou muito grato pelo meu trabalho, e claro que eu queria um trabalho melhor, mas eu sou muito grato por aquilo que eu tenho, porque se eu estou nessa posição e nessa condição, é porque é o melhor para mim. Sabe por que a gente fala da questão do trabalho? Quantas pessoas graduadas, formadas em cursos de engenharia, direito, que a gente não está vendo aí trabalhando de Uber, trabalhando no comércio. Então, fala assim, uma pessoa estudou tanto, fez tantos cursos, estudou até línguas, por que está trabalhando de Uber? Mas é porque aquela pessoa foi aquele caminho, o único caminho que apareceu para ela, foi a única oportunidade que ela teve. Então, vamos ser gratos? Ó, eu aprendi muito, estudei muito, mas eu sou muito feliz com aquilo que eu tenho, porque Deus me deu condições de adquirir o meu salário, cuidar da minha família, através do que eu estou fazendo. Quantas pessoas aí conseguem uma riqueza e depois ele perde tudo e acaba novamente na pobreza? Porque tem que passar por aquela situação de pobreza. Por mais que lute, nunca consegue chegar naquela riqueza que a vontade dele, né? O desejo dele quer. Mas, na realidade, é porque não tem que ser assim, gente. Porque nós precisamos ter a serenidade para perceber o que é determinado, o que está dentro desse determinismo, e perceber aquilo que a gente pode mudar. Tá certo que tem algumas coisas, né, dentro do nosso planejamento reencarnatório, que é amenizado, E o que é amenizado ali é por causa de quê? Da nossa própria conquista. Ó, as escolhas que nós vamos fazendo são tão boas que nós vamos tendo as conquistas. Eu quero trazer um exemplo disso aqui, que está lá no livro. Deixa eu trazer aqui. Está lá no livro A Vida Escreve. Não sei se vocês conhecem a história do Hilário Silva. Hilário Silva era um homem. Gente, a história é muito grande, nós vamos fazer um resumo, tá? Hilário Silva era um homem trabalhador espírita, sempre disposto a ajudar todo mundo, colaborava com todo mundo, em todos os ambientes, no seu lar, no seu trabalho. Era aquele cara ali que, quando ele terminava o serviço dele, ele falava assim, eu terminei o meu, vou lá ajudar o outro, porque o serviço dele ainda está acumulado. Diferente da maioria de nós, né? Eu ganho para fazer isso, eu vou fazer só isso.
problema do outro. Mas ele não, ele era do tipo que saía ali, né? Acabei o meu, vou lá ajudar o outro. Sempre tinha uma palavra amiga, sempre tinha um apoio, sempre estava pronto para colaborar. Ele era o verdadeiro espírito, aquele que praticava a caridade em todos os lugares que ele ia. Um certo dia, ele estava trabalhando numa máquina e, de repente, essa máquina pegou o dedo dele, o polegar dele. E ele foi, ali os amigos enrolaram a mão dele, ele em panos, levaram ele para o hospital, e todo mundo comentando assim, nossa, como é que Deus faz isso? Logo o Hilário, ele que é um homem tão bom, procura um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro, por que logo com ele? Então, Hilário, naquele momento ali, ele como trabalhador espírita, convicto, ele agradece a Deus. Fala, não, Senhor, é só um dedo. E aí vai para o hospital, e ali o médico fala, realmente, você perdeu o polegar, foi amputado, e ele volta à noite para casa, ele volta para casa. E à noite ali, ele fala assim, mesmo dentro desse processo de agradecimento a Deus, foi só um polegar, nem vai me atrapalhar a trabalhar, ele se entristece, ele se sente triste por causa do que aconteceu com ele. Então, quando ele chega no centro, né, à noite ele vai para os trabalhos no centro, naquela época, as reuniões tinham ali também as invocações, um espírito que era trabalhador ali da casa, vem conversar com ele e fala com ele assim, Hilário, o pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Ó, a misericórdia vem toda vez que nós fazemos a nossa parte. Toda vez que nós buscamos nos harmonizar com a natureza, com a vida e com a lei divina. E aí ele fala assim: seu abatimento não tem motivo no plano espiritual, no momento do planejamento reencarnatório, foi programado a expulsão do presente. Então já foi programado ali essa questão, né, dele perder o dedo. Aí ele fala assim: o próprio formulou a sentença contra si mesmo. Ó, ele está falando que o próprio Hilário falou: eu quero ir lá e sofrer uma amputação. Então, foi uma escolha ali no plano espiritual. Nós, as dificuldades que nós estamos passando, nós falamos assim: eu quero passar por isso. Eu quero que a minha vida seja assim, para mim poder provar que eu tenho condições de passar por tudo isso, suportar tudo e fazer coisas boas. Provar que eu posso também trazer a minha contribuição. Lembra lá da objetivo da encarnação? Trazer a minha contribuição para o campo da matéria, para o campo divino, dentro daquilo que eu já tenho condições de fazer e ainda posso aprender muito mais. E aí, o Espírito vem falando para ele assim: há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral. Tinha um empregado que te desobedeceu, não cumpriu as suas ordens. Então, você o obrigou, colocando o seu braço no triturador de cana, no engenho rústico. Ó, ele colocou o braço desse empregado ali no engenho e o braço do empregado foi triturado. E aí ele fala assim, que no plano espiritual, quando a consciência dele despertou para isso, ele entrou em conturbação. Ele ficou ali, né, desajustado. E nessa perturbação, ele viu, ó, ele fala assim, ó, você contemplava mentalmente o quadro da cana tingida de sangue e os gritos da vítima. Então, ele ficou com isso na mente dele ali, né? E a consciência dele foi, olha ali o que nós falamos no começo, lá no causa e efeito, culpa e remorso. E aí, essa culpa e o remorso está dentro do arrependimento. Mas o arrependimento a gente tem que trabalhar, não é? Então, Hilário buscou o trabalho dentro de uma motivação em que ele tinha que ser uma pessoa melhor. Que em vez de prejudicar o outro, ele tinha que fazer o bem para o outro. Em vez de fazer o mal, ele tinha que fazer o bem. Então, nessa reencarnação, ele escolheu passar por esse processo, para o processo de ter uma amputação como aconteceu lá com aquela pessoa que ele fez no passado. Mesmo com todo o trabalho de amor, né, que vai aplacando aí a multidão de pecados, ele falou, eu tenho que reaver de alguma maneira, para que a minha consciência se liberte, para que eu fique livre dessa sombra. E aí ele fala assim, sempre desde moço, ao conhecer
a doutrina espírita se manteve no caminho do bem, trabalhando, esmerando-se no dever. O plantio é avaliado por ocasião da conduta. Ó, o plantio é avaliado pela ocasião da conduta. Então, é a nossa conduta que é ali, né, o que nós estamos plantando. E aí a gente vai colher. Aí ele fala assim: por suas boas obras, perdeu apenas o dedo. Você está pagando com amor seu empenho à justiça. Então, por tanto amor que ele fez, em vez dele perder o braço, que era o que estava programado, né, determinado, ele perdeu o dedo. Então, pode, essa questão da determinação, pode haver mudança? Pode, gente. O nosso destino somos nós que traçamos. Somos nós que vamos traçar. O que nós estamos vivendo hoje vai refletir na nossa próxima vida. O que nós vivemos no dia de hoje vai refletir semana que vem, ano que vem, vai refletir daqui a alguns anos e vai refletir na próxima vida e até em outras vidas. Tanto o bem quanto o mal que nós fizermos. Porque a gente acha que a lei de causa e efeito é só para quem faz coisa ruim, né? Ah, não, agora eu vou pagar pelos meus erros. Não, gente, agora eu vou iluminar o lugar onde eu vivo. Quantas pessoas vêm para trazer tanta paz para a gente? Sabe aquela pessoa que dá um abraço, que você fala assim, nossa, não preciso de mais nada, não precisa falar mais nada, hoje eu já melhorei com o abraço dessa pessoa. Pode ser um filho, pode ser seu cônjuge, um colega de trabalho, alguém da fraternidade, alguém na rua, né? Às vezes a gente está tão triste que uma pessoa, tem uns jovens agora que ficam no sinal de trânsito falando, me dá um abraço. Às vezes uma pessoa na rua te dá um abraço e te revitaliza. Nós devemos ser essas pessoas que levam a luz. A gente gosta tanto da luz, não é? Que o outro nos dá. Então vamos lembrar o que Jesus vem nos trazer? Façais aos outros aquilo que queres que vos façam. Está aí no nosso livre-arbítrio. Essa é a lei, gente. É a lei e os profetas. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse a nós. É a lei de amor. Então, quando ele fala aqui dessa questão, ele fala que o Hilário, no dia, se foi embora para casa, muito grato a Deus, e no dia seguinte ele foi para trabalhar. Quando chegou lá, eles falaram assim com ele, ai, Hilário, você não tinha que estar trabalhando, não, você perdeu o dedo aí. Aí ele vira e fala assim, eu não estou doente e tenho condições de fazer alguma coisa. E aí ele entra para a fábrica e todo mundo escuta quando ele fala, graças a Deus. Olha, graças a Deus, eu perdi um dedo, tenho condições de trabalhar ainda, e a coisa poderia ser muito pior. Nós pensamos que tudo é fatalidade na vida da gente. Tudo que nos acontece é uma fatalidade. Não, tudo que nos acontece é o efeito de uma causa. Mas acontece que a gente pode amenizar esse efeito. A gente que escolhe como a gente vai viver tudo isso, né? E aí, ela vem falando para nós também da questão da liberdade, né? Dessa liberdade, se a gente tem uma liberdade total ou não no nosso livre-arbítrio. Como a gente já falou antes, a liberdade total está no nosso pensamento, né? Aí nós trouxemos aqui uma frase de Bezerra de Menezes, que ele fala assim, a liberdade vai estar lá no livro Estudos Filosóficos, é o capítulo 40. Ele fala assim, a liberdade é o meio pelo qual o homem realiza seu destino. Ó, ele está falando, tá vendo aqui a questão do Hilário? Ele realiza seu destino. Eu estou traçando o meu caminho, e eu sei o que eu posso encontrar nesse caminho, e qual é o objetivo do final desse caminho? Qual é o meu objetivo? Essa sempre tem que ser a nossa pergunta. Qual é o nosso objetivo? Aí ele fala assim, aí nós vamos encontrar lá no livro O Problema do Ser e da Dor, onde Leon Denis vem falando assim, a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. Tá vendo? Falando de novo? Ó, um fala que o homem realiza ali, né, na liberdade, seu destino. E o outro fala que sem ela nós não poderíamos construir o nosso destino. Então, o nosso livre-arbítrio, a ação de hoje, está construindo a nossa vida de amanhã. Quero saber como vai ser minha próxima reencarnação. Eu não sei os débitos adquiridos do passado. Eu não sei quais são os erros que eu cometi. Mas eu já tenho aqui a minha visão das qualidades que eu possuo, das virtudes que eu possuo, como eu posso aprimorá-las, como eu posso fazer com que isso intensifique, e isso vai refletir na minha vida futura. É aquela questão aqui do ser que está vivendo em muita dificuldade, mas está sempre sorrindo. Eu não sei se vocês já foram em alas hospitalares, onde tem doentes terminais, né? Eu fiquei um mês
dentro na Santa Casa, porque meu pai tinha câncer de pulmão e estava em estágio terminal. Então, eu fiquei acompanhando ele durante 30 dias. E nesse um mês eu aprendi muito, muito. De pessoas que estavam ali, você vê que o corpo já estava deteriorado, o ser não levantava mais da cama, mas não fazia uma reclamação. Tinha sempre um sorriso para dar para o acompanhante que estava chorando. Então, você vai vendo ali a resignação do ser, vai vendo ali essa humildade de compreender, não, eu estou passando por isso, eu devo, é porque eu mereço. O pensamento é esse, eu mereço passar por isso. Então, vou passar da melhor maneira possível. Por que não passar com bom ânimo? Com a vontade de estar feliz com aquilo que Deus nos dá. Então, eu fui aprendendo muito quando eu fui conversando com aqueles pacientes, com as enfermeiras que trabalhavam ali. Você via que tinha enfermeira que chegava mal-humorada e tratava o paciente com indiferença e até assim, às vezes, com brutalidade. Mas tinha uma lá que eu achava ela incrível. Ela entrava cantando, ela ia dar banho nos pacientes e comentava: nossa, como que hoje você está melhor? Elevando ali, né, a moral do ser que está em sofrimento. Então, a gente vai aprendendo com o outro como agir. O outro é exemplo para nós, mas nós temos que buscar o exemplo bom. Não é ir com a multidão que faz qualquer coisa, não. Ah, o outro jogou lixo na rua, também vou jogar. Ah, fulano entrou naquele lugar ali sem pagar ingresso, escondidinho ali por debaixo dos panos, eu também vou. Então, não é fazer tudo que quer, nessa liberdade de tudo que quer, porque o outro faz, mas fazer aquilo que nós devemos fazer. Se eu posso iluminar um lugar, vamos iluminar. Se eu posso levar paz, vamos levar paz. Se eu posso trazer ali uma palavra de consolo, de compreensão, que eu faça isso, porque não é o que eu quero receber nos meus momentos difíceis. Então, é essa lei aí que Jesus vem trazendo para nós. E aí, Bezerra e Leon Denis vem falando para nós, que é como nós vamos ali traçando o nosso próprio destino. Hilário traçou o próprio destino. Em vez de perder o braço, ele perdeu apenas o polegar. Ele tinha que passar por uma amputação. Era determinado. Mas foi uma coisa mais amena. Porque através da bondade, do bem que ele fez, ele praticou. Ele escreveu ali, né? Esculpiu o seu próprio destino. Agora, vamos entender, gente, que nós nos perdemos muito porque a gente fica com a mente muito bagunçada, com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê, e é tanta informação, a gente entra na internet, é tanta informação. Outro dia eu fui fazer um estudo espírita, na hora que eu entrei lá, tinha lá um estudo, falei, gente, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Nós precisamos ter dentro de nós um equilíbrio de entender o que é certo e errado. Nós pegamos livros para ler, quando a gente lê, a gente fala, gente, isso aqui está levando a gente a contrário à lei divina, não é a favor da lei divina. Nós temos, dentro do nosso livre-arbítrio, nós temos que aprender a tomar decisões do que é certo e do que é errado. Isso é bom para mim? Eu vou continuar. Agora, se não for, não vou continuar, não. E ter essa força, essa vontade de dizer, sim, eu quero. Não, eu não quero. Sabe? Aquela questão, eu falo muito isso para os jovens. Porque os jovens, eles querem ser aceitos pelos amigos, quer fazer amigos, quer ser aceito pelos amigos. Entra ali para o colégio, para a faculdade, né? Logo no comecinho ali, quando está os seus 18, 19 anos, e quer aquela coisa ali da vibração da juventude. E ali tem muita bebida, tem droga, tem sexo. Porque hoje em dia está muito assim, né? As pessoas estão confundindo a liberdade com a libertinagem. E aí tem aquele jovem que ele quer seguir o caminho da vontade de se melhorar. Está aí dentro da doutrina, na mocidade, estudando. E aí, quando ele chega lá, ele fala assim: não, eu não vou beber. Eu não vou usar isso. Não, eu só tenho relacionamentos quando a coisa está envolvida em afeto. Esse jovem ele começa a ser discriminado. Por isso que a gente fala que muitas das vezes o nosso progresso é solitário. Ele começa a ser ali, né? Por que o outro faz isso? Muitos fazem isso porque falam, ele não vai sair para divertir comigo porque ele é diferente de mim. Então, não quero ele como meu amigo. E tem gente que pensa assim, nossa, ele tá certo, eu gostaria de ser igual a ele. Mas como ele reflete isso em mim, eu vou afastar ele de mim para que eu também não faça o que ele faz. Para que eu fale assim, eu não tenho conhecimento do exemplo. Sabe aquela coisa de omitir dentro de si? Então, é um caminho de dizer o sim dentro de uma coisa que, no momento, para nós é difícil, e a gente precisa disciplinar para que lá na frente a gente colhe os frutos disso. Lá na frente fala, nossa,
Hoje eu estou saudável porque na minha juventude eu não me envolvi com vício nenhum que me prejudicasse. Hoje eu tenho uma mente boa porque eu não, naquele tempo lá, eu não me conturbei com sombras. Então agora eu consigo ser mais sereno para tomar minhas decisões. Viram aí que a causa e efeito é também do lado bom, onde a gente colhe, porque não colhe o que planta, segundo as suas obras. Então a gente vai colher ali os frutos do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento intelectual. Então, e esse desenvolvimento intelectual, ele tem que ser, porque nós não podemos esquecer nunca, o desenvolvimento intelectual, ele tem que estar associado à moral. Essa associação à moral é que vai ter o verdadeiro progresso do espírito, porque usar a ciência para o mal é abusar da lei divina, é ir, né, contra a lei divina. Lembrando sempre, gente, dentro do nosso livre-arbítrio, eu não faço mal, eu não prejudico ninguém, mas eu não estou evoluindo, porque eu preciso fazer o bem, eu preciso praticar a caridade com desinteresse pessoal, porque eu não posso ter cobrança dentro daquilo que eu faço. No começo, eu estou começando a trabalhar, eu estou me disciplinando, eu ainda tenho aquele pensamento, eu estou ajudando hoje, porque amanhã eu sei que alguém vai me ajudar. Eu estou ajudando hoje porque eu já estou pegando meus bônus horas lá para me ir para um lugar melhor. É um interesse ainda. Mas vai ter um momento que a gente não vai mais se preocupar com isso, porque é um passo de cada vez. Jonas de Ângeles fala que a nossa serenidade, o equilíbrio para a nossa serenidade, o equilíbrio para a nossa vivência é passo a passo, é um de cada vez. Então, é um dia de cada vez. Cada vez que surgir uma oportunidade, vamos buscar ali, falar, não, eu dou conta. Se surgiu, eu dou conta. Vou usar a minha vontade e vou fazer. Surgiu um desafio, que são as dificuldades da vida, não, eu vou usar minha força de vontade e vou com bom ânimo suportar. Sem lamentação, sem reclamação. E aí nós estaremos fazendo, assim, vamos dizer assim, um bom uso do nosso livre-arbítrio. Porque a gente tem que fazer bom uso, né? Não é ser desregradamente. E aí, ela vem trazendo para nós o desenvolvimento do livre-arbítrio. Como que a gente vai desenvolvendo, né? Aí ela vem falando para a gente assim, não basta o desenvolvimento da inteligência, é necessário estar acompanhado ao progresso moral, que é como nós dissemos, né? A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Olha, são as forças que vão se equilibrando com o tempo. Geralmente, a inteligência vem antes, né? Buscamos o conhecimento. Mas aí a gente vai aplicar esse conhecimento nas nossas ações. E aí a moral vai sendo despertada. Vamos lembrar lá, gente, o que é moral? Vamos ler aqui na íntegra? Que os Espíritos trazem para nós aqui, né? Quando o Kardec pergunta. Aí falando para nós aqui. A gente sempre responde assim, moral é a regra do bem proceder, né? A gente fala. Mas tem mais coisinhas aí. Que ele fala assim, a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, há distinção entre o bem e o mal. Se conduzir bem é distinguir ali, né? Não está lá na lei divina que nos faz? Olha o que eles falam aqui, ó. Ele fala, ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Olha, falou da lei de Deus 2 vezes aqui, ó. Ele fala, ela se funda sobre a observação da lei de Deus. É se manter vigilante, observar sempre as suas ações, aprender com os erros seus e do outro. Tem um ditado que eu gosto de dizer muito, que eu não lembro, eu esqueci o nome do autor. Ele fala assim, o homem inteligente aprende com seus erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, é sempre observar a lei de Deus. Errei? Gente, eu errei mesmo. Eu ainda sou falível, mas eu vou corrigir e vou me disciplinar para não errar mais, porque eu vou seguir o bem e o mal ali onde está apontando a lei divina. Isso é mal, eu não faço. Isso é bom, eu vou fazer. Então ele fala: o homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Quer dizer, para o meu bem e para o bem de todos que estão à minha volta. E aí ele repete de novo, porque então ele observa a lei divina. Então, é ter dentro de nós que a moral, ela vai assim, progredindo em nós. Ela está falando aqui para nós do desenvolvimento, vai desenvolvendo em nós cada vez mais
a partir do momento em que nós vamos dando a liberdade do nosso livre-arbítrio de agir pelo bem. Então, a gente vai lá e busca a vontade, coloca em ação, e a gente vai se esforçando dia a dia dentro dessa mudança interior, onde a gente vai se auto-iluminando através da educação, após ali o conhecimento. Errei, conheci, tenho isso comigo. Vou me educar, vou me auto-iluminar, vou desenvolver a minha moral. E aí eu vou tendo mais liberdade de ação. Porque quanto mais a gente vai, né, progredindo, mais liberdade a gente vai tendo. Mas tem que ter humildade, humildade de compreender, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, compreender e que tudo o que nos acontece é porque tem um objetivo. Teve uma causa e a gente está ali tendo um retorno, então tem um objetivo, né? Vamos confiar em Deus, ter essa fé confiante. Então, é resignar. Olha, isso eu não posso mudar. A serenidade nos ajuda nisso. Isso eu não posso mudar. Mas eu posso viver com isso dentro do bom ânimo, dentro da boa vontade, com alegria. Posso conviver com isso aprendendo com a situação. Mas também a vontade nos leva à coragem. A coragem de mudar tudo aquilo que a gente pode mudar. Quantas coisas na vida que nós deixamos. Olha lá, o Emmanuel não fala que a vontade nos leva a escolher, decidir, fazer um movimento ou a inércia. Quantas coisas na vida nós podemos mudar, mas a gente não muda? A gente fica esperando que o outro muda. A gente fica esperando que o outro faça por nós. Ó, meu relacionamento não tá bom, mas a culpa é do outro. Minha vivência na minha casa, mas a culpa é dos meus filhos. Então a gente está sempre culpando alguém. A gente está sempre responsabilizando alguém por algo que a gente poderia fazer. Porque a mudança começa em nós. E a partir do momento em que a gente decide fazer esse movimento, é através aí da vontade e da coragem de agir. E sempre ali, buscando, né, esses ensinamentos de Jesus. Porque esse é o caminho certo. O evangelho é o caminho certo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Nós estamos agradecendo a você e nos desculpando mais uma vez. Nada a ver. Pelo início tão tardio. E vamos pedir que continuemos com essa tarefa, com esse estudo, com esse aprendizado, que está sendo muito importante para cada uma de nós, né? E se você tiver mais alguma consideração a fazer, nós agradecemos para que possamos terminar mais um estudo na nossa casa Mundo Luz. Esse livro aqui, Jesus no Lar, é o livro que a gente está usando ultimamente aqui em casa. Já estudamos mais de uma vez, né? Principalmente quem tem criança, quando eu cito um adulto, no Evangelho no Lar. Semana passada falou do Evangelho no Lar, né? E aí, aqui tem uma lição que nós abrimos essa semana, que eu falei, eu tenho que ler no finalzinho. Fala assim, Jesus vem trazer para nós assim: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então, o tempo é o nosso aliado. O tempo ele vai nos dando aí, né? Jesus vem chamando de o talismã, que vai nos dando a oportunidade para que a gente possa fazer esse progresso espiritual, individual em nós mesmos. Então, que a gente possa entender que tudo passa. Sofrimento passa, mas as alegrias também cotidianas passam. O que permanece em nós é a paz que nós conquistamos, a alegria de viver que nós conquistamos. O que permanece em nós é o amor que nós já temos capacidade de dar. Então, que a gente possa permanecer, né? Na paz, na alegria, no amor, que aí nós vamos ser realmente esses instrumentos que o Cristo nos chama para ser.
que a gente vai estar se disponibilizando, né? Para ser instrumento em qualquer momento, em qualquer hora. Nós podemos encerrar? Podemos. Sim. Então, nós agradecemos a todos, né? E aqueles que forem assistir também, e aproveitem essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Até a próxima Assim semana. seja. Então, muito obrigada, Até. viu? A todos por estar aqui comigo. Oh, bom demais estudar com vocês, viu?